Esta é a programação da Rádio Atos 2. Meus amigos, hoje nós estamos no ar para, mais uma vez, falar de Jesus, das suas maravilhas, das bênçãos dos céus, de tudo que o Senhor tem feito, na nossa vida. Se bem que não é possível falar tudo, mas de algumas maravilhas que Deus tem realizado. E o tema de hoje que nós escolhemos para falar com você é sobre ar livre, sobre evangelismo. Então eu trouxe aqui alguém experiente em ar livre, que está aqui do meu lado, a missionária Nice, que já vai começar dando um alô para os ouvintes da Rádio Atos 2. A paz, Senhor Jesus, para todos os ouvintes. Graças a Deus, estamos aqui. E falar sobre o ar livre, como é maravilhoso, quando Deus levanta algumas pessoas que colocam o amor no coração das pessoas. Porque fazer ar livre é você declarar que você ama a alma. E sabemos que todas as almas pertencem ao Senhor. Porque quando você está fazendo o ar livre, você tem a liberdade de alcançar todos aqueles que passam. Não é aquela coisa de você estar na igreja, dentro da igreja, mas sim, ali todo mundo que vai passando, independente que seja cristão ou não, você está falando do amor de Deus. E isso é o verdadeiro amor. Então, amor pelas almas. Um ar livre é você ter a liberdade, a expressão de falar o que Deus fez. E através disso, você também ganha almas para o reino de Deus. Aleluias. Pois é, missionária Nice. Algo me chama muito a atenção quando eu paro para pensar como que começou, a evangelização. A evangelização, ela começa na Bíblia, quando o Senhor Jesus, ele chama os 12, e ao convocar cada um deles, ele chama e dá uma missão, chama cada um e dá uma missão para cada um realizar. E possa ver na Bíblia Sagrada que quando nós observamos, ele chama os seus primeiros discípulos e ele sempre faz questão, o Senhor Jesus, ele sempre faz questão de enfatizar o seguinte, que ele está chamando aqueles homens que tinham atividades diferentes, aqueles homens que tinham outras atividades nas suas vidas, para se congregar, para se juntar à evangelização. Por isso, ele encontra alguns homens que têm profissões da época diferentes umas das outras, um que é pescador, o outro que é médico, enfim, ele chamou os 12 discípulos, conforme diz a Bíblia, e interessante que a todos eles, ele reúne a todos eles, os 12, e diz a seguinte frase, o Senhor Jesus diz para eles, eu vos farei pescadores de homens. Então, dentro da minha ótica espiritual, eu passo a entender que ali naquele momento começa o trabalho de evangelismo, porque os discípulos até então, eles não tinham a menor ideia do porquê que eles estavam sendo chamados pelo Senhor Jesus, não sabia qual era o significado daquele chamado, porque a verdade é que um está na praia, o Senhor chama e diz, venha após mim. O outro está na tua casa, o Senhor diz, venha após mim. O outro está trabalhando no campo, o Senhor diz, venha após mim. Então a grande realidade é que quando o Senhor chama a cada um deles, eles não têm a menor ideia do que era, para que se viria aquele chamado. E haja visto que na sequência da Bíblia a gente encontra a resposta para a pergunta que eu creio que cada um deles tinha. Quando o Senhor Jesus, ele envia cada um para um lugar, e às vezes envia até de 2 em 2, e aí ele inicia o trabalho de evangelismo. Não é verdade, Manice?
É verdade, né? Porque quando o Senhor chamou os discípulos, que ele falou: venha a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eu não estava realmente, eu pensei como que teria iniciado, né, o ar livre, mas exatamente foi nesse momento, bem lembrado, pastor Newton. É um raciocínio maravilhoso, né? Porque foi desta forma. Então, quando o Senhor ele nos chama para quê? Para poder pregar o evangelho, tipo aquele, se os irmãos lembram, né, da passagem daquele jovem rico que queria saber como que ele poderia herdar o reino de Deus, e o Senhor pediu para que ele vendesse tudo que ele tinha para seguir, mas ele não quis. Então, tem pessoas que não quer às vezes se desprender, muitas vezes de um cargo dentro da igreja, muitas vezes está ali no seu conforto, vai para a igreja com a sua família, fica ali, assiste o culto, vai embora, mas não lembra que lá fora tem almas, que precisamos sair ao campo para poder trabalhar, falar do amor de Deus, de que Deus tem feito, porque tem pessoas que não têm força de vir para a casa do Senhor. Então Deus chama essas pessoas para ir lá fora, para ir para o campo, para poder falar do amor de Deus. Aquele jovem, por exemplo, ele não queria desfazer dos seus bens, não queria desfazer da sua riqueza para poder seguir ao Senhor. E muitas vezes na igreja também acontece isso, né? A pessoa às vezes está ali dentro da igreja, não quer sair, quer ir para o culto, quer assistir o culto, é uma bênção, quer participar, mas não quer fazer esse trabalho, que para muitos parece um trabalho que é muito difícil, mas eu quero dizer para você, meu amado, que é um trabalho maravilhoso, porque ali o Senhor tem nos chamado para ganhar almas, né, para o reino do Senhor. Então, que no seu coração que nasce essa semente também de estar evangelizando, fazer ar livre, pregando a palavra de Deus, né, pastor Newton? Amém. Eu estava aqui raciocinando, aqui nesse nosso país, no Brasil, já que nós estamos falando para muitas pessoas, né, no mundo afora, né? É hoje a Rádio Atos 2, ela alcança muitos países. Então, como nós recebemos mensagem sempre, né? Da Venezuela, né, também. Isso, nossos irmãos venezuelanos, nossos irmãos bolivianos. Aleluia. Os nossos irmãos, eu sempre gosto de lembrar da República Dominicana. Maravilha, né? Nossos irmãos abençoados. Isso, nossos irmãos do Haiti. É verdade. África do Sul. Hoje a gente pode ver, né, pastor Newton, que os irmãos ali, é muito difícil eles fazer a obra, mas por amor de Deus, eles têm renunciado a si próprio para em busca das almas para o reino de Deus, e são poucas pessoas hoje que fazem isso. É verdade. Eu estava pensando que há muitos anos atrás, quando eu ainda era um novo convertido, a gente montou um carro de som no estado da Bahia. E um certo irmão, nós montamos, não, na verdade um irmão montou um carro de som e nós empurrávamos aquele carro de som até a feira para evangelizar, até a praça, até os lugares de mais difíceis acessos. Então nós tínhamos ali, sempre que a gente pensava em evangelismo, a gente sabia que tinha trabalho a ser feito. A gente sabia que tinha que levar o violão, que tinha que levar uma guitarra, que tinha que levar um microfone, que tinha que convocar outros irmãos. E eu lembro que nós nos reuníamos ali e a gente nas praças, as pessoas passando, olha, para fazer a compra, né, do mês ali de alimentos, e no meio da feira a gente evangelizando. Então as pessoas passavam e era maravilhoso aquela cena, porque eu via os irmãos que congregavam comigo, enquanto eles iam passando para comprar o feijão, a farinha, o arroz no mercado, tinha outros irmãos que tinham banca no mercado, e eles passavam, e eu via no brilho dos nossos irmãos a felicidade que eles tinham de nos ver ali com a coragem, sabe, no meio da praça, no meio da feira,
E tinha tudo quanto é tipo de coisa espalhado naquela feira para vender, barracas para tudo quanto é canto. Era um movimento terrível. E a gente estava ali no centro da feira com um carrinho de som, evangelizando, falando para as pessoas que Jesus era maravilhoso, falando para as pessoas do que Deus podia fazer na vida deles, convidando as pessoas a aceitar Jesus como Salvador. E eu via, muitas das vezes eu vi momentos assim maravilhosos, onde eu vi as pessoas chegavam desviados ali na feira do Evangelho, e através da pregação que a gente levava no evangelismo, no ar livre, as pessoas erguiam a mão e aceitavam Cristo como Salvador. Voltavam para Jesus ali no evangelismo. Aleluia. Quantas e quantas pessoas que passavam, tinha aqueles irmãos que choravam, porque eles percebiam que a gente estava disposto a dar a vida por Evangelho, né? E hoje a gente vê o Evangelho no Brasil, essa decadência que está existindo, essa mudança que houve, porque hoje também nós temos alguns veículos que levam, né, a palavra de Deus, como rádio, televisão, internet, mas a grande verdade é que, no sentido geral, a Igreja de Jesus aqui acabou dando uma acomodada no sentido de evangelismo. É verdade, pastor Nilton. O pastor falando, eu estava aqui analisando, né? Que o nosso país, por mais a crise que esteja passando, nós somos um país abençoado, ao qual nós temos a liberdade de pregar o evangelho, né, de falar do amor de Deus. Tá certo que hoje em dia tem várias maneiras de ouvir a palavra de Deus, mas nunca é quando você está frente a frente, aquela vida, está precisando muitas vezes de um abraço, de uma palavra, e a presença da pessoa ali faz grande diferença. Então, o que eu vejo? Hoje em dia o povo está muito acomodado, porque existe rede social, ficou muito mais fácil falar do amor de Deus, mas tem vidas que precisa que você se aproxime, que você dê um abraço, que você fale, que você explique. E nós somos abençoados por quê? Porque somos um país que nós temos a liberdade de pregar o evangelho, de entregar folhetos da palavra de Deus, porque existem países que você não pode fazer isso. Então, mas nós hoje somos bastante acomodados, pastor Nilton, vendo por esse lado que nós estamos no nosso trabalho, nós podemos falar do amor de Deus, podemos entregar folheto, e muitas vezes nós não fazemos isso. Nós temos essa liberdade e não usamos, porque tem países que não pode fazer e gostaria de ter essa liberdade, porque eu tenho certeza que eles gostariam de estar nessa posição que estamos hoje, mas nós que estamos nos acovardando, porque liberdade temos para fazer. É verdade. Muita coisa foi trocado, né? Tanto na pasta dos irmãos como na bolsa das irmãs. Antigamente, alguns anos atrás, as irmãs crentes na pessoa de Jesus, quando elas saíam pela manhã para trabalhar ou para os seus alfazeres, ou para ir à igreja no período da manhã, elas colocavam, além das coisas que elas usavam no dia a dia na bolsa, como pente, escova e outras coisas mais, sempre tinha ali alguns folhetos dentro da bolsa. Por que elas carregavam aqueles folhetos dentro da bolsa? Porque às vezes elas passavam em determinado lugar e ali ela encontrava uma pessoa afastada do evangelho, alguém que não conhecia a Cristo. Ela pegava aquele folheto, que era uma evangelização rápida, entregava para aquela pessoa, e muitas das vezes ela entregava o folheto e ela ia embora para a igreja, falava para a pessoa meditar no que estava escrito no folheto, e a pessoa ficava lendo aquele versículo, e pouco tempo, aquela palavra que estava escrita ali, e pouco tempo depois a gente via aquela pessoa na igreja, congregando, aceitando a Cristo. Evidentemente que não eram todos, mas uma boa parte acabava sim dando ouvido à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Só que as irmãs, algumas irmãs hoje em dia mudaram, né? Hoje em dia, em vez do folheto, tem o celular. Em vez do folheto, tem o carregador do celular. Em vez do folheto, tem o tablet. Tudo mudou, mas Jesus não mudou, e eu me alegro com isso. E os irmãos, então? Os irmãos carregavam a sua Bíblia debaixo do braço,
sempre dentro da Bíblia tinha um folheto. Hoje em dia, se você for ver direitinho por aí, tem algumas pessoas que saem, voltam para casa, tem uns que vão para o trabalho, nem uma Bíblia leva para o trabalho, nem que saibam uma Bíblia pequena ou uma palavra para que ele possa meditar durante o dia, ou quando ele está no ônibus, no assento, voltando, indo para casa. Enfim, hoje em dia é a bênção da Bíblia online, porque é muito mais fácil puxar no celular. Só que essa história de ler a Bíblia no celular, muita gente dá uma de esquecido, né? Porque ele abre o celular, vai ver as mensagens do Facebook, do Zap, e acaba deixando de lado a palavra de Deus. Então, os homens também mudaram, assim como eu, né, que sou o principal, que mudei nesse sentido, mas eu prefiro voltar e preciso também voltar ao primeiro amor. É verdade, pastor Nilton, nós temos que voltar ao primeiro amor, onde a gente tinha o prazer de entrar na igreja e não ver nada errado. Olhava ali, até a cadeira da igreja a gente achava bonito, tinha assim aquela admiração pelos nossos irmãos. Hoje a gente entra na igreja e começa a ver muitos defeitos. Então nós temos que voltar ao primeiro amor. Realmente o pastor está certo. As irmãs hoje trocou, né, o folheto pelo celular, né, e é dessa forma mesmo. Mas tudo mudou, mas o nosso Deus, ele não mudou, continuou o mesmo, operando milagres e querendo que nós viemos a cada dia se aproximar dele. Então o que acontece? É uma benção a rede social, muitas vezes, para que você possa usar, mas muitas vezes isso também afasta a gente de Deus, porque começamos, né, tá vendo outras coisas, e aí o que era bom na nossa vida passa a não ser mais, não é verdade? Então, que nós viemos despertar. Não falamos de irmão ou irmã, mas até de nós mesmos. Tudo muda e a gente às vezes quer acompanhar. E esquecendo, quando Deus nos chamou, foi para fazer a sua obra. Porque as coisas deste mundo passam, porque tudo é vaidade. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. É verdade. Você vê que isso que a irmã está falando faz todo sentido, porque Jesus, ele não muda, ele continua o mesmo. E essas experiências que a gente tem na vida, hoje, nós estamos aqui falando especificamente da atividade do evangelismo, do ar livre. Eu estava lembrando como era glorioso, como era maravilhoso, quando eu chegava num hospital para evangelizar. Havia um grupo de irmãos, uns ficavam cá fora orando e uns entravam para poder evangelizar os doentes, os enfermos. Às vezes a gente entregava folheto até para os médicos, as enfermeiras, os motoristas das ambulâncias. E aquilo era coisa maravilhosa. Só que não adianta só eu ficar aqui contando as histórias da minha vida, daquilo que foi, se eu não voltar a viver novamente esse amor. Porque tudo aquilo que eu fazia, não sozinho, mas com a ajuda daquelas irmãs idosas, com a ajuda daquelas mulheres de círculo de oração, com a ajuda daqueles jovens despertados que me acompanhavam naquele período, na minha juventude. Então eu não posso viver só da lembrança daquilo, né? Eu preciso voltar novamente a trabalhar na seara do Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho, ele tem uma recompensa. Então, quando eu evangelizava nas praças, quando eu evangelizava nos hospitais, para mim aquilo era uma grande vitória. Para mim aquilo era uma satisfação. Para mim aquilo é como se eu tivesse ganhado o maior prêmio que uma pessoa pode ter ganho nessa vida. Então, eu fico assim pensando, o meu coração, ele se alegra, porque eu tive a felicidade. Quantos jovens hoje em dia que não sabem o que é um evangelismo? Quantos irmãos hoje, novos convertidos, que ainda não sabem o que é um ar livre, porque a igreja não fala mais no ar livre, porque a igreja não fala mais no evangelismo, né? A necessidade de se ganhar alma, a necessidade de trazer mais um e mais um e mais um para a igreja, a necessidade de ver as pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Pode ter certeza de uma coisa, irmanice, missionária Nice, que aqui neste mundo
O Senhor Jesus não veio arrebatar a igreja ainda. Eu sei que os filósofos, os estudiosos, os arqueólogos, os cientistas, cada pessoa tem uma explicação acerca dessa questão de o porquê que Jesus ainda não veio buscar a igreja. Mas eu fico com aquilo que a Bíblia diz. O Senhor Jesus ainda não veio buscar a igreja porque Ele tem a certeza que nós vamos em busca das almas que estão perdidas. O Senhor Jesus, Ele se alegra quando nós conseguimos ganhar alguém para o seu reino, ainda que seja uma pessoa idosa, ainda que seja uma criança, ainda que seja um morador de rua, ainda que seja uma pessoa que não se fazia a menor ideia de que um dia pudesse aceitar a Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele se alegra, e a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E o que é isso? É o incentivo do Espírito Santo para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos ganhar uma alma. Eu sei que quando às vezes você evangeliza alguém e você recebe uma notícia negativa de que a pessoa não foi para a igreja, ou de que a pessoa foi para uma outra igreja que não foi a igreja que você gostaria, às vezes isso entristece alguns, mas não tem problema. Ainda que aquela pessoa ela vá para uma outra igreja que não seja a igreja que você queria, o mais importante é que a palavra de Jesus chegou até o coração dela. O mais importante é que ela aprendeu o caminho que leva à vida eterna. Então, eu muito me alegro. Eu quero deixar hoje aqui esse testemunho de que precisamos voltar ao evangelismo, precisamos voltar ao ar livre, precisamos voltar a falar de Jesus nas praças, precisamos voltar a falar o quanto que Jesus é maravilhoso e dizer que Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele prepara e Ele leva para o céu. Portanto, você que está ouvindo esta mensagem, esta palestra que nós estamos tendo aqui de ensinamento e de testemunhos de evangelismo, que esta mensagem esteja guardada no seu coração e que você possa fazer desta mensagem um guia para a sua vida, porque esta mensagem é baseada na palavra sagrada do Senhor Jesus Cristo. Eu quero passar para a irmã Nice para que ela dê as suas considerações finais. Graças a Deus, né? O pastor falou, Jesus não veio ainda, mas o Senhor Jesus, Ele não veio ainda, sabe por quê? Porque do seu lado ainda tem alma precisando ser evangelizada. Só lembrando que o Senhor Jesus já veio para algumas pessoas, porque aquelas pessoas que morreram sem Cristo, Jesus já veio para elas, não tem mais o que fazer. Então, portanto, nós temos que evangelizar enquanto é tempo. É verdade, quando Jesus vier buscar a sua igreja, porque o Senhor Jesus, Ele vem individualmente também para cada pessoa, mas quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele não veio ainda, porque do seu lado tem alma que precisa ser evangelizado, porque ninguém ficará por inocente, todos conhecerão o poder de Deus, né? Mas que nós vamos nos despertar, voltar ao primeiro amor e saber que o Senhor nos chamou para ser pescadores de homens, que nós viemos despertar e levar a palavra do Senhor. Que Deus assim vos abençoe. A paz do Senhor para todos, aos ouvintes da rádio Atos 2, um abraço, meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe. E o último aviso, desperta para o evangelismo. Amém.